Uma pesquisa realizada pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá mostrou que cerca de 72% das empresas querem ampliar negócios bilaterais, mesmo diante de desafios como a complexidade tributária e as incertezas do cenário global. O diretor de Relações Institucionais da Câmara, o Paulo de Castro, ele vem trazer para nós, ele vai fazer essa conversa com a gente sobre o panorama das empresas do agro. Paulo, boa tarde, obrigada pela presença conosco, engrandecendo o nosso bate-papo aqui no Sucesso no Campo. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom, vamos começar falando bem claramente quem é a CCBC. Que Câmara é essa? Então, a CCBC, Câmara de Comércio Brasil-Canadá, é uma instituição sem fins lucrativos, com uma sede em São Paulo e uma sede no Canadá, em Montreal. Nós trabalhamos com base nos dois países para facilitar a interação e os negócios entre o Brasil e o Canadá. No caso do Brasil, temos chapters já em algumas cidades, como Brasília, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Curitiba, no Paraná e no Rio de Janeiro. E estamos com planos de expandir para outras cidades também, mas independente de onde estamos localizados, organizamos atividades para fomentar negócios com praticamente todas as regiões do nosso país. E como que essa transformação digital vai contribuir no avanço? Porque a gente vive essa transformação digital em todos os setores, mas como que ela vai contribuir com os negócios ali, com essa relação de negócios, incluindo o agronegócio? Olha, a transformação digital ela veio para ficar e ela realmente gera impactos nos mais diversos setores. O agro é um desses setores que se beneficia muito com a transformação digital. E no caso, a gente tem trabalhado muito na integração dos ecossistemas de inovação para o agro, do Canadá e do Brasil, fomentando e tentando ampliar as relações nesse setor, porque a gente sente que a transformação digital traz um aumento de competitividade, um aumento de produtividade, de eficiência na produção, de controle de pragas, de uma série de outros benefícios, inclusive na rastreabilidade dos produtos, em questões logísticas, que acabam impactando de maneira geral na competitividade dos produtos produzidos. E quais são os principais produtos que o Brasil compra do Canadá e quais são os principais que o Brasil consegue colocar no Canadá? Olha, com relação ao agro, o que chama mais atenção dentro dessa parceria é que o Canadá é hoje um dos nossos principais parceiros no fornecimento de cloreto de potássio e de outros insumos que servem para os fertilizantes, né? Inclusive, como reflexo do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, o Canadá acabou se tornando ainda mais estratégico no fornecimento de fertilizantes aqui para a nossa indústria do agronegócio. E do Brasil para o Canadá, a gente tem um volume muito forte de café verde, um volume muito forte de açúcar, um crescimento expressivo em frutas frescas e agora também, recentemente, a partir do ano passado, com a abertura do mercado de carne canadense para a proteína animal brasileira, a gente vem vendo um crescimento importante também nesse segmento. Paulo, se nós pegarmos de um modo geral, não só o agro, você tem as informações de como ficaria a balança comercial? Vamos criar aí uma balança Brasil-Canadá? Olha, a balança Brasil-Canadá está se desenvolvendo e crescendo muito rapidamente nesses últimos anos. Ela agora, no ano passado, cruzou a barreira dos 10 bilhões
de dólares, então nós tivemos 10,5 bilhões no ano passado. No ano anterior, do ano anterior para esse, a gente viu um aumento de quase 40%, e a gente percebe, então, um desenvolvimento expressivo, mas ainda tem muito pela frente. A gente costuma dizer que o Brasil e o Canadá têm muita sinergia, muitas oportunidades que ainda não estão sendo exploradas em todo o seu potencial. Parte da missão da Câmara é justamente compartilhar um pouco essas oportunidades com outras pessoas, e por isso até agradeço estar aqui com vocês hoje para contar um pouco mais e trazer o Canadá para o radar do exportador brasileiro, porque existem muitas oportunidades e a gente tem trabalhado para diversificar a pauta de exportações brasileiras do agro, inclusive levando produtos com maior valor agregado para o Canadá, que é um mercado comprador. Mas ali, se a gente falar bem geral, o Brasil tem uma balança positiva? Positiva. E qual que é o maior desafio, no seu ponto de vista, dessa relação comercial? Eu acho que o maior desafio justamente é que hoje o Canadá não está no radar do brasileiro, vamos dizer, dos exportadores brasileiros ou mesmo importadores brasileiros, assim como o Brasil não está no radar dos canadenses. Então, as oportunidades estão lá, mas muitas vezes os países estão olhando para outros mercados e deixando de perceber todo o potencial que existe nessa relação entre Brasil e Canadá. Então, seria mais interessante ter uma relação maior, que é justamente o que eu imagino que a Câmara faz. Como a gente teve, às vezes, aquelas missões indo para determinados países e, de repente, fazer uma missão para o Canadá, fazer uma apresentação da produção do Brasil, das garantias, da segurança jurídica, tudo isso aí seria interessante, fazer uma apresentação, fazer, vamos dizer assim, um tour pelo Canadá em cidades mais importantes? Eu acho que é mais ou menos por aí. A gente vê que existem oportunidades grandes, não só para exportação e importação, mas também para atração de investimentos. Existem oportunidades para cooperação e parcerias estratégicas para tecnologia, para desenvolvimento de inovação e tecnologia, inclusive no agro. E até dando um exemplo de uma missão que lideramos recentemente, a gente levou pessoal do Paraná, do estado do Paraná, Fundação Araucária, junto com a Câmara, para uma agenda em Alberta e no Quebec, justamente com foco para aproximar os ecossistemas de inovação do Paraná e do Canadá, por exemplo, e o agro estava na pauta, inclusive procurando fazer parcerias tecnológicas e de inovação, para trazer tecnologia que pode ser aplicada aqui no Brasil, assim como levar o que está sendo feito e desenvolvido aqui no Brasil e que pode ser aplicado no Canadá. E agora, já em setembro, temos uma missão do Canadá vindo para visitar também aqui o Brasil, vai passar pelo Paraná. Então, iniciativas como essas, eu acho que a própria Câmara, além de ter expertise, tem o interesse de aproximar outras regiões do Brasil. Então, podemos levar grupos do Centro-Oeste, do Nordeste, da região Sul, para o Canadá, assim como levamos do Sudeste. E eu acho que temos todos muito a ganhar, tanto no Brasil como no Canadá, com essa aproximação para identificar oportunidades de negócios e também um intercâmbio tecnológico e aproximando os ecossistemas de inovação dos dois países. Bom, isso aí, essa visita deles aqui está prevista para setembro. Isso. Nós vamos conversar antes dessa visita chegar, tá? Pode ter certeza. E, Paulo, aqui a gente já está com o tempo esgotado, eu quero te agradecer
pela participação conosco, mas pode ter certeza, o Sucesso no Campo é um parceiro na divulgação das grandezas do agro, porque o nosso objetivo é mostrar o agro realmente acontecendo, porque eu costumo dizer que os problemas do agro já tem gente demais para falar e nós viemos apresentar, nosso foco é apresentar as positividades que são muito maiores do que quaisquer problemas dentro do agro. Muito obrigada pela sua participação. Excelente, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e estamos abertos para estar com vocês compartilhando de outras novidades muito em breve.